Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma coisa bem interessante, meio que fundamental aí para a gente quando vai trabalhar com arquivos. Eu vou mostrar algumas manipulações de strings, né? Como eu recebendo um arquivo de texto, como abrir esse arquivo e manipular o texto dentro dele. Dificilmente a gente recebe um arquivo de texto já todo bonitinho, todo prontinho, só para usar. Normalmente, quando a gente recebe um arquivo ou pega um arquivo de texto, ele tem algumas sujeiras, tem algumas coisas que não estão adequadas para o nosso padrão. Então eu vou mostrar, a gente vai criar aqui rapidinho o arquivo com alguns nomes e eu estou colocando ali uma ideia de ser altura de pessoas. Só que eu já vou criar ele num padrão que a gente pegaria aí na internet, por exemplo, ou que alguém passaria para a gente. Para depois a gente trabalhar nesse arquivo e chegar numa altura média das pessoas que estão cadastradas ali. Tá, rapidamente aqui passando, essa primeira parte eu estou só criando um arquivo de texto, né, que é um arquivo no padrão CSV, mas é um arquivo de texto. Então, lembrando aí como que faz isso, criei uma variável chamada cadastro. Nessa variável eu atribuí um arquivo, então eu estou criando um arquivo que me permite a escrita, estou usando o W para isso, e vou chamar ele de cadastro.csv. O arquivo CSV, ele normalmente ele é composto da seguinte maneira: os campos, primeiro é muito comum, primeiro linha de um arquivo CSV ser o título dos campos, e cada campo vai ter algum separador. Eu usei ponto e vírgula, mas também é muito comum ser vírgula, ser a barra aqui, pode ser qualquer coisa. Então varia, cada vez a gente pode receber de uma maneira, né? Então isso é padronizável. Até se você for tentar abrir um CSV no Excel, ele pergunta qual o separador. Então estou usando aqui o separador como sendo o ponto e vírgula. Vamos gerar esse arquivo. Vou dar um botão direito, Run, Main. Esse aqui é o meu principal, o Main. E uma coisa legal no PyCharm, que aqui do lado eu tenho os arquivos do meu projeto. Pode ver, ó, acabou de gerar o arquivo cadastro.csv. Antes eu estava só com main e o leitura arquivo.py. Esse leitura arquivo já é como eu vou fazer a leitura, dando um spoiler. Mas antes disso eu vou mostrar que eu posso vir aqui e criar novos arquivos, tipo vir novo Python file, novo arquivo exemplo. Ok? Criei esse novo arquivo. A partir de agora eu posso trabalhar aqui, print, olá mundo, só dar um botão direito, run, novo arquivo exemplo, pronto, olá mundo. Se eu voltar para o main, eu posso dar um botão direito, run, main, pronto, arquivo cadastro.csv recriado na verdade, né? E aí, aqui, novo arquivo exemplo, eu vou até fechar essa aba para evitar confusão, dou um botão direito, vejo aqui o delete, apago ele, pronto. Então eu posso manipular arquivos do meu projeto por aqui. Vantagem que eu tenho no PyCharm, ok? Vamos dar uma olhada nesse leitura arquivo.py. Estou fazendo algo aqui um pouco mais simples a princípio, mas eu deixei isso aqui para a gente adiantar um pouco o serviço, porque tem bastante coisa nesse vídeo. O arquivo.open, agora eu estou abrindo o cadastro.csv, mas eu já não posso mais escrever nele, agora eu só posso fazer leitura, R de read, leitura. Aí eu criei aqui uma lista, a dados. Criei essa lista porque eu vou preenchê-la. E usando lá o nosso laço de repetição for, para cada linha no arquivo, ó, legal, aqui o arquivo é aquele arquivo cadastro.csv que a gente criou agora há pouco. Eu vou, para cada linha, né, eu vou adicionar, ó, no dados.append, então eu vou adicionar na minha lista a linha do arquivo. Então eu vou passar pelo arquivo e adicionar cada linha nessa lista dados, ok? E vou printar o dados. Vou mostrar para a gente em tela o dados. Depois eu vou fazer uma coisa aqui parecida com o que eu fiz agora, criar duas listas. O nosso arquivo CSV, vamos até olhar ele aqui, se eu der 2 cliques ele aparece para mim. Não era nome e altura? Então eu vou criar duas listas, uma para nome e outra para altura. Porque nesse for
eu vou dividir, eu vou pegar cada linha e separar. Nome vai para uma lista, altura vai para outra lista, ok? Então eu crio as listas nomes e a lista alturas para o dado que está em dados, certo? Eu gerei uma lista de dados, agora vai ter dado uma vez seguida da outra. O que vai iterar sobre os dados vai ser o dado, ok? E eu criei uma variável temporária aqui que eu só vou usar para dividir a linha. Então eu chamei ela de divide linha, para ficar bem fácil da gente entender depois. Então a minha divide linha, isso aqui é novidade para a gente. Ela vai receber a lista, ela vai receber ali os dados, que cada linha do meu dado vinha 2 informações. E essas informações, que nem a gente comentou, são separadas por ponto e vírgula. E eu vou agora pegar cada uma dessas linhas e fazer um split. O que é o split? Eu vou quebrar essa linha para cada ponto e vírgula que ela tiver. Se ela tiver um ponto e vírgula, vai ser o que tem antes da ponto e vírgula e o que tem depois. Se ela tivesse 2, 3, seria cada um indicaria uma posição. Como ela só tem 1, ela vai ter 2 posições, a 0 e a 1. Vamos dar uma olhada nisso com mais detalhe daqui a pouco. Reparem aqui, eu vou fazer o append, né, adicionar na minha lista de nomes o divide linha 0, porque a primeira posição né, vai ser o nome, que é o que está antes do ponto e vírgula. A segunda posição vai ser a altura, que é o que está depois do ponto e vírgula. Então, alturas, eu vou fazer o append, adicionar o divide linha, que aí eu coloco aqui o 1, certo? Vamos olhar como está esse código até o momento. Ó, eu printo os dois. Opa, eu esqueci de fazer, estou nesse arquivo agora. Run, leitura arquivo. Ó, como que estava o arquivo, altura, nome, altura, os títulos. Aqui o Wellington 1,78, Valkyria 1,63, Rafael 1,72. Aqui eu já, essa primeira linha, é esse print aqui, ó, print dados. Aqui essas outras duas, já é o print nomes e o print alturas, certo? Só que tem alguma coisa que está me incomodando aqui. Primeiro vamos só dar uma olhada como que é o dado antes de... Se eu der um print aqui, dado, só para a gente ver como que é cada linha da minha dado. A linha da minha lista de dado é o nome, ponto e vírgula, altura. Aí depois eu quebro, beleza? Só para não ficar dúvida do como acontece a coisa. E o que está me incomodando nesse modelo que está aqui é que, ó, repara que tem um /n no final da altura. Por que disso? É a quebra de linha. Quando a gente está construindo o arquivo, olhando lá a construção, ó, a gente colocava um /n no final de cada linha, para poder quebrar a linha, poder mostrar aqui. Só que isso não é o que eu quero, ou seja, isso é uma das sujeiras que vem no meu arquivo. Vamos tirar essa sujeira agora. Já me incomodou, então vamos tirar. Eu posso pegar, quando eu estou trabalhando com strings, ela tem uma propriedade ali que eu posso utilizar, né, um método, que é o replace. Se eu usar esse comando replace, eu posso substituir alguma coisa. Então vamos olhar o que eu quero substituir. Tem esse /n no final, mas eu não gosto de /n, eu não quero. /n não é número e eu quero números aqui, eu quero calcular uma média. Então, como eu dei o replace, eu vou fazer o primeiro campo, que é o /n, vírgula, vazio, uma string vazia. Então eu vou substituir o /n por um nada. O que vai acontecer? Vamos ver? Beleza, bacana. Olha só. Já consegui tirar o /n. Agora eu tenho uma lista de nomes e uma lista de alturas. Ótimo. Será que eu consigo fazer a média dessas alturas? A princípio eu já vejo que não. Por quê? Olha o primeiro campo da minha altura. É o título, eu não quero mais o título. Essa lista só tem alturas. E a do meu nome também é nome. Então se eu for tentar calcular uma média aqui, não vai dar porque tem string. String não tem média. Vamos vamos mudar isso. Primeiro, tem algumas formas de se fazer isso. Uma delas eu posso usar aqui nomes e vou atribuir para o meu nome, para minha nomes, o nomes, a própria lista, porém começando no 1 e indo até o final. Então eu vou inserir tudo que tiver do item 1, que na verdade é o segundo item, até o final.
Uma outra forma que eu poderia fazer isso, no caso da altura, eu vou dar um del no índice 0, tá? Vou fazer cada uma de um jeito para a gente ver. No Python a gente vai ter várias maneiras de fazer a mesma coisa, vai depender da sua lógica e da quantidade de funcionalidades que você conhece. Então, na primeira aqui, eu estou copiando para a minha lista a própria lista, porém, da posição 1 até o final, e aqui eu estou deletando só a posição 0. As duas, vamos ver como fica agora? Vou fazer o mesmo print aqui. Certo? Ó, agora já tiramos o /n aqui em cima, já tiramos o título do CSV, que não ia ser útil para a gente. Já está ficando um código mais robusto. Vamos fazer agora a média das alturas. Será que vai dar certo? Vamos fazer. Para cada altura, em alturas, o que eu quero fazer? Eu vou ter que somá-las, né? Vamos fazer aqui uma variável, altura total. Eu vou calcular todas as alturas, vai começar em 0, essa altura total, e vou somar todas, para depois dividir pela quantidade, média aritmética. Então, altura total vai ser igual a altura, aqui, né? Que é o item que está iterando sobre a nossa lista de alturas, mais a altura total. Ela vai fazer essa função de acumulador, ela vai acumular todas as alturas. E vamos printar aqui, print altura total. Vamos ver se vai dar certo. Não, ó, deu um erro. Ele falou que eu não posso concatenar uma string com um inteiro. Isso não é possível. Tá? E ele está falando que esse erro está me acontecendo na linha 26. Isso aqui é importante, a gente aprender a olhar o erro e o que ele está dizendo. Então, na linha 26, ele está dizendo que não dá para string você só concatena com string, não com inteiros. Por que disso? Vamos olhar? Linha 26. Olha só uma coisa interessante. A nossa string de alturas, a nossa lista de alturas tem strings. Repara que ela está até entre aspas. Então, não poderia ser. Uma característica do Python é que se eu pegar o texto, ele vai ser string. E outra coisa, que vírgula não é o separador de decimal. O separador de decimal no Python é o ponto. Então a gente vai ter que trocar. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, trocar a vírgula por ponto, que aí a gente pode converter para float, que é o tipo de variável que a gente quer, que é número decimal. Então o que eu vou fazer aqui? Na minha altura, eu vou fazer um float. Primeira coisa, eu vou fazer essa conversão. Então agora a minha altura só aceita float, número com decimal. Se eu rodar agora, vai me dar erro, porque ele não vai deixar eu converter. Quer ver? Ó, não posso converter uma string em float. Por quê? 1,78, 1,78 não é um float. Então o que eu vou precisar fazer nela? Novamente, um substring. Na verdade, replace. Eu venho aqui, replace, eu vou trocar tudo que for vírgula por ponto. Certo? Então, se eu trocar as vírgulas por ponto, eu posso converter a altura em float. Beleza? Então, altura total, 10.13. E uma outra agora, só para a gente começar a finalizar, para ter a média, eu vou ter que dividir a minha altura por a quantidade de itens que eu tenho na minha lista alturas. Essa funçãozinha aqui, len, ela conta quantos itens tem em uma lista e retorna um valor inteiro. Então eu vou dividir a altura total por a quantidade de itens da minha lista de alturas. Beleza? Então a média aqui ficou 1.68833333, um monte de 3, 5 e assim vai indo. Certo? E a última coisa que eu queria mostrar nesse vídeo é como uma coisa interessante. Se eu apresentar aqui, vou fazer um for rápido dos nomes. Print nome. Certo? Só corrigir aqui.
os nomes eles estão começando com letra maiúscula, depois vem minúscula. O Python ele é case sensitive, ele diferencia isso. O que é usual da gente fazer num processo de limpeza? Mandar tudo para minúsculo. Eu posso usar essa função aqui atribuída à minha string para falar, não, agora é tudo minúsculo. Certo? Então aqui, ó, percebam, agora todas as letras ficam minúsculas. Também poderia converter tudo para maiúsculo, né, com a função upper. As duas são possíveis. Eu prefiro trabalhar com tudo minúsculo, mas dá para trabalhar com tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Lower, tudo minúsculo, ok? Por quê? Se eu vier aqui e fizer um if, vou pegar de maneira Wellington igual Wellington. Se for verdadeiro, eu vou printar nomes são iguais. Certo? Se for falso, eu vou printar print nomes são diferentes. Ok? Vamos rodar? Percebam, nomes são diferentes, porque aqui a primeira letra é maiúscula e aqui minúscula. Se eu só converter, agora os nomes são iguais. É legal então a gente trabalhar sempre com tudo minúsculo para evitar essa confusão, porque às vezes parece que tem um nome e não tem, como o Python é case sensitivo, isso faz toda a diferença. Beleza? Então agora a gente viu como manipular um pouco das strings e limpar um arquivo texto.